Bom dia, eu saúdo a todos com a graça e o amor de Cristo e eu espero que seja um tempo abençoado para os irmãos. Quarta-feira, dia 1º de julho de 2020, a gente começa aí oficialmente o segundo semestre de 2020, famoso 2020, vai ficar marcado, entre outras coisas, pelas devocionais online, pelas lives que a gente tem feito aí. Se você chegou aí e abriu a sua tela e não encontrou nenhum pastor, você não encontrou nenhum missionário, seminarista, acadêmico, você achou o Márcio aí, não se assuste, tá? Você não clicou em um link errado, você não foi hackeado, a página da igreja não foi invadida. Tá tudo sob controle, tá? Os pastores estão bem. É só uma oportunidade que a gente está tendo aqui para compartilhar com os irmãos do que a gente tem ouvido e crescido aqui. Enquanto o pessoal chega aqui, tava pensando, né? Vocês sabem que eu gosto de futebol, né? E aí tem a história de um jogador de futebol mediano aí, não era muito bom não, tal do Magrão, jogava um time grande, vou dar uma moral aqui pro Palmeiras, e ele é volante, a posição dele. E sabe que volante é uma posição do futebol moderno muito requisitada, né? Todo mundo precisa de um bom volante num time para o time andar, né? A gente tem que ter um cara lá que segura a bronca, né? E o Magrão era um desses. E a concorrência era muito grande, muitos caras bons, né, nessa posição. Então a chance de chegar numa seleção brasileira, mesmo estando num time grande, era difícil, era disputada, né? E teve uma convocação para um amistoso, e não é que o Magrão foi convocado, o treinador convocou o Magrão. Aí o Magrão, quando viu a convocação, já chamou a esposa no telefone e falou assim: meu bem, olha a convocação, eu fui convocado, estou na seleção brasileira. E a esposa, de bate pronto, primeira coisa que ela falou assim: mas meu Deus, o que aconteceu com os outros? Todos se machucaram, tá todo mundo cortado, por isso que você entrou? Olha isso, olha isso. Imagina a resenha que rolou depois disso. Estou falando isso para dizer que os pastores estão bem, não tem ninguém machucado, não tem ninguém cortado, estão todos em boas condições, disponíveis, estão só dando oportunidade para a gente poder também ter esse tempo aí com a igreja, ok? Imagino que todos já estão chegando, né? A vantagem agora é que se todos estão conectados, podem assistir agora, pode assistir mais para frente. Você pode assistir esse vídeo daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora, amanhã, à noite, enfim. Você tem até 2070 para assistir isso, né? Vamos começar. Irmãos, o que eu queria compartilhar com os irmãos hoje é sobre a história de Mordecai e Amã. Uma história que a gente Deus deixou especialmente registrada na Bíblia, porque é uma história que ela vai falar e ela vai destacar a soberania de Deus. A soberania de Deus, ela fica detalhada em cada momento dessa história. E o livro de Esther vai descrever toda ela. E a gente vai ter um tempo aqui para a gente meditar nessa história que eu marquei aqui. Uma história de livramento, conspiração, atitude, maldade, discernimento, maus conselhos, insônia. Tudo isso para destacar a soberania de Deus. Vamos orar? Deus e Pai, nós, primeiramente, diante desse texto, diante dessa narrativa bíblica, ó Pai, a gente agradece o Senhor pelo que o Senhor é, porque o Senhor é soberano e o Senhor cuida dos seus a cada detalhe, ó Pai. Obrigado porque a história de Mordecai e de Amã nos traz, ó Pai, um conforto e uma segurança de servir um Deus que cuida da gente em todos os detalhes. Abençoe nosso tempo, abençoe cada irmão
Abençoe nossa igreja, ó Pai. Minha oração é em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, os personagens principais desse texto, né, que eu separei, é Mordecai e Amã. Só que a gente não pode falar desses personagens sem dar um pano de fundo aqui sobre Esther, né? Justamente o Esther leva o nome do livro, não é o livro de Mordecai, muito menos de Amã, mas é o livro de Esther, que é uma personagem muito especial que Deus separou na história da trajetória do povo dele, com uma função muito específica e importante. Ela era uma rainha, não é? Esther, ela tem uma história, uma passagem muito importante na história do povo judeu, né? Eu queria dizer também que minha avó se chamava Esther e eu sempre tenho muito boas lembranças quando falo desse nome, devido à minha avó. E depois você conhece a história de Esther, você fica mais fã ainda de Esther. Se você frequenta a Igreja Maranata há algum tempo, não precisa ser muito tempo, né? Algumas coisas você vai pegando o jeitão e vai conhecendo o esquema Maranata de se fazer, de se estudar, de se falar, e enfim, né? Uma das coisas que eu ouço do Maranata há um bom tempo, né? Já que eu estou na igreja desde 96, é que antes de ler um livro bíblico, né, você precisa entender o propósito desse livro, né? O que Deus queria quando Ele permitiu que esse livro fosse registrado entre as Escrituras Sagradas. Então, você entender o propósito do livro, você entende pelo menos 50% do que o texto quer dizer para você. Então, a gente vai focar qual é o propósito do livro de Esther. Se você também é um leitor atento ou um ouvinte atento, ou já teve a oportunidade de conduzir a palavra para alguém, se você é da Maranata, você não consegue abrir um texto sem pensar como é que eu vou levar esse texto para Gênesis. Seja o que for, não importa o assunto, não importa a ocasião, a gente sempre leva o texto para Gênesis. E se você consegue fazer isso, você vai ganhar um diploma da Igreja Batista Maranata, assinado pelo pastor Edson. Você levou o texto para Gênesis e faz todo sentido. Então a gente vai conseguir aqui destacar essas duas situações, qual o propósito do livro de Esther e como é que ele tem ligação com Gênesis. Sobre o propósito, o livro de Esther ele ficou registrado para que se pudesse entender o significado da festa de Purim. A festa de Purim, para o povo judeu, significava uma festa de um livramento, uma situação em que o povo, a raça judaica, estava literalmente correndo risco de extinção. E o livro de Esther vai destacar essa situação, esse risco de extinção, esse extermínio, esse genocídio que estava por acontecer e estava na iminência de acontecer, era uma situação real, poderia de fato acontecer. E Deus dá o livramento de forma poderosa e soberana. Então esse registro de Esther ficou para que se lembrasse da festa, para quando se comemorasse a festa de Purim, soubesse que houve esse livramento do povo de Deus. Então a gente vai ler a gente não consegue ler todo o texto, né? A gente também não pode ler todo o texto, mas também a gente não pode se atentar somente a um pedacinho dele, né? Esther é um livro de 10 capítulos e aqui fica o incentivo de quando você for ler Esther, você leia de ponta a ponta, deguste todo ele. Ele tem os pontos da história vão se ligando e vai enriquecendo de detalhes, né? E que se destaca a soberania de Deus nisso tudo. Então a gente quer que leia de ponta a ponta. Como não dá tempo de fazer um grande
estudo, né, nesse momento devocional aqui. Então a gente vai caminhando em alguns pontos aqui e lendo conforme a gente vai caminhando na história, e lembrando que essa história é para se destacar o livramento do povo de Deus, e onde se comemora a festa de Purim. E Gênesis? Onde está Gênesis aqui em Esther? Essa eu vou contar mais para frente, conforme a gente for caminhando no texto. Vamos lá então? Então, quem tiver sua Bíblia aberta aí e quiser acompanhar comigo a leitura, a gente vai começar destacando Esther, capítulo 3, os versos 1 e 2. Eu vou ler aqui para os irmãos. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando uma posição mais elevada do que a todos os demais nobres. Todos os oficiais do Palácio Real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mordecai, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que nós temos um inimigo de verdade. O crente, o cristão, ele precisa identificar, reconhecer que existe um inimigo que quer te derrotar. O mundo animal prova isso. O mundo animal prova que se você não identifica o seu predador, você morre. As guerras atuais, as guerras medievais, enfim, qualquer tipo de guerra, se você é um bom estrategista, você identifica o seu inimigo. Irmãos, e no mundo espiritual isso não pode ser diferente. Isso não pode ser diferente. Você tem que identificar os planos que o diabo prepara para te derrubar, porque é uma guerra, é uma luta. A vida espiritual, a gente não fala que a gente está na luta. E aí, como é que tá, irmão? Estou na luta. Se você está na luta, fique atento ao seu inimigo. Aqui a gente vê o surgimento do inimigo encarnado ali no povo de Deus, na pessoa de Amã. Então Amã era um nobre que ele foi revestido de poder pelo próprio rei, e ele agora passa a perseguir o povo judeu. O texto começa dizendo assim no capítulo, no versículo 1: depois destes acontecimentos. A gente vai ter que dar uma retroagida, não vou ler, mas vou citar aqui o que é esses acontecimentos. Mordecai, ele já fazia parte, já convivia no palácio, né, por conta de Esther. A história está um pouquinho mais para trás, mas depois vai ser citada lá na frente. E ele ouve, né, assim, ao acaso, ele se torna uma testemunha, né? Testemunha, sabe que eu fiz um pouco de direito, né? Não fiz direito, né? Mas fiz um pouco de direito. E o professor dizia que testemunha não se cria, testemunha acontece, né? Você está em um determinado local e você se torna testemunha. Acontece, né? Não se prepara, ela acontece, ela surge. E ele vira testemunha de uma conspiração contra o rei Xerxes. Então, Bigtan e Teres, eles, conselheiros do rei, eles armam uma conspiração querendo matar o rei Xerxes. Mordecai, ao ouvir isso, se torna uma testemunha e ele toma uma atitude. Ele vai até Esther, a rainha, já que tinha acesso ao rei Xerxes, e fala: olha, estão conspirando contra o rei. Avisa o rei. Mordecai não se calou, não deixou quieto. Irmãos, deixar quieto é a atitude mais prática, fácil e conveniente que pode ter. Mas Deus nos coloca às vezes como testemunhas. Ele nos coloca situações que e agora? Vai ter que agir. Não vai poder ficar parado. Vai ter que agir. E Mordecai agiu corretamente, avisando a rainha, que avisou o rei. E avisou o rei dessa forma: rei, Mordecai ouviu, Mordecai soube, e ele passou para mim, para que chegasse até você, que fique registrado que Mordecai foi quem avisou. O rei então investigou,
confirmou-se que existia essa conspiração e os dois conspiradores foram mortos. Então, este é o acontecimento narrado no versículo 1, que a partir dali aconteceu depois Amã sendo nomeado, tudo isso que a gente já leu, e Amã agora é o cara do palácio. O cara do palácio ao ponto das pessoas terem que se curvar a ele. Aquela reverência, aquela hierarquia, né? Mais do que um ato militar, é uma hierarquia de respeito, medo, porque tinha poder Amã. Obviamente, Mordecai, cristão, judeu, não se curvava. Ele só honrava a Deus, ele só podia fazer isso para Deus. E, logicamente, Amã começou a se incomodar com a posição de Mordecai de não se curvar. Irmãos, o inimigo, Amã, ele começou a se irritar com isso. E começou a perseguir a Mordecai, desculpa. Nada muito diferente daquilo que a gente já ouviu um pouquinho para trás da história, quando Daniel começa a se apresentar a Nabucodonosor e ele começa a incomodar o povo com a sua postura de ser temente a Deus e ser somente a Deus e não aos reis, e começa a ser perseguido e perseguido de morte. Diferentemente de Daniel, quando Amã começa a perseguir Mordecai, não bastava só atingir a Mordecai. Amã queria destruir o povo de Mordecai. A ira dele se estendeu além da pessoa de Amã. Ele queria destruir todo o povo de Amã. Ele queria exterminar todos os judeus. Irmãos, o verso, eu queria destacar aqui que a história, a partir aqui do próprio versículo 6, só um minuto. Contudo, sabendo quem era o povo de Mordecai, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus. Versículo 6. E ele passou a ser então alguém que investiu seriamente na missão dele de exterminar o povo judeu. Ao ponto de montar uma equipe, fazer um planejamento, financiar. Irmãos, voltou aí? Aqui deu uma mensagem que deu uma cortada no meu vídeo. Alguém pode dar um alô para mim se está tudo bem aqui a transmissão? O áudio tá ok? Se alguém puder me dar um ok aqui, eu vou tocando. Se alguém mandar uma mensagem, eu posso voltar alguma coisa aqui. Então Amã investiu seriamente no seu planejamento de destruir o povo judeu. Ok? Já me deram aqui, Carlos, Rosângela, Cleusa, obrigado pelo retorno aí. Irmãos, o inimigo, ele não para de trabalhar. Amã estava seriamente decidido a destruir o povo judeu. E ele gastava todo o tempo, todo o dinheiro dele, toda a influência dele, toda a vontade dele em destruir o povo judeu. É assim que funciona um inimigo determinado a conquistar seu objetivo. Irmãos, como é que a gente não vai perceber, como é que a gente não vai notar quando algo está sendo conspirado contra a sua pessoa e contra o seu ministério, contra o propósito maior de Deus na sua vida e na vida da igreja? Irmãos, é muita inocência não perceber que existe uma luta espiritual, existe uma batalha e você não enxerga o seu inimigo. Você vai ser presa fácil. Você vai ser aquele animal indefeso que o leão vai devorar. É o primeiro a morrer. O soldado desavisado é o primeiro a morrer. E soldado morto
Não funciona. Ah, não sei se foi na mensagem do Sacha, se foi alguma devocional, que falou que numa batalha, se o seu parceiro morre, você não vai ficar ali se compadecendo e chateado e lembrando tudo de bom que ele fez pelo país, pela sua família, enfim. É um morto, ele já não, para aquele momento, ele vai ser colocado de lado e vai tocar. E assim funciona com quem não está atento. Então, irmãos, fique atento, o inimigo ele ganha volume aqui na história. Amã ganha volume, ele tinha influência, ele tinha condições de finalizar seu plano. Mas o povo de Deus também tem o plano dele. Aí é o ponto 2. O ponto 2 eu destacaria em Esther 4,16. Eu vou ler aqui. Esther, ao saber do plano de Amã, do decreto que ele ajudou a redigir e conseguiu o consentimento do rei, para que todos aqueles que não se curvassem diante do rei, para que adorassem outros deuses que não fosse o rei, que fosse morto, exterminado. Esse era o decreto, sabendo que seria o número, o tamanho suficiente para derrotar Mordecai e o povo de Deus. Ao saber disso, essa carta correu todo o reino, e então Mordecai e Esther têm um diálogo, dizendo, olha, o plano dele é esse, é exterminar a gente. E a gente? O que a gente faz? Irmãos, o ponto 2 que eu colocaria, o povo de Deus ora. 4,16. Esther dizendo para Mordecai, vá reunir os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Irmãos, o crente, ele tem que ter uma estratégia, ele tem que saber para onde ir. Existe o discernimento, existe sabedoria, existe o conselho. Nós temos condições de tomar atitudes sábias, atitudes coerentes. Só que Esther, ela só foi executar alguma coisa que ela pensou no seu coração depois que ela orou e depois que ela jejuou. Não só isso, não só orar e jejuar, ela convocou seus irmãos na fé para orar e jejuar. Ela sabia da importância de ter Deus no processo. Ela não podia reagir, ela era esposa do rei, ela poderia usar talvez outros recursos que uma esposa usa quando quer conseguir alguma coisa do seu marido. Mas ela, antes de qualquer coisa, qualquer pensamento, a reação inicial dela foi orar e foi jejuar. Irmãos, o crente, ele precisa ter essa reação. O reflexo dele tem que ser orar e jejuar. Seja qual for a situação, na hora do impacto, na hora da pancada, na hora em que você está na lona, o nosso pensamento tem que ser buscar Deus. O que Deus tem com isso? E então, depois de orar e jejuar, de convocar os irmãos para jejuar. Lembra como essa história se assemelha muito com a de Daniel? Né? Daniel também, quando passou por uma situação muito semelhante, ele convoca seus amigos também para oração, né? Ali a gente chama que a primeira reunião oficial de Agrupe, né? Em que o povo se junta para orar. Então aqui fica acho que voltou. Aqui fica a minha propaganda, o meu incentivo para vocês, de que o poder da oração, o poder de se reunir para orar, os agrupes, irmãos, os agrupes têm um poder, os agrupes eles têm uma função, um benefício de se juntar para orar. Isso não é novo, isso está tão antigo como aqui o Antigo Testamento.
Então não deixe de frequentar o seu agrupe, não deixe de participar do seu agrupe, mesmo ele nesse formato aí online, né? Não deixe de participar, tem poder. Essas coisas Deus usa, é ferramenta de Deus para isso. Fique no seu agrupe, fica o conselho aí. Partindo para o ponto 3 e para fechar, irmãos, estou sendo interrompido aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu estou fazendo alguma coisa errada aqui no meu. Enfim, vamos lá. Vamos tocando. O ponto 3, a parte melhor da história, a soberania de Deus. Quero levar os irmãos a lerem comigo Esther 6:1. É o texto que ficou até gravado ali no... Uau, irmãos, vamos lá. A gente vai acabar. Esther 6:1. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas de seu reinado e que o lessem para eles. Irmãos, a situação era crítica. O decreto estava valendo. O povo seria exterminado. Amã tinha preparado uma forca. Ele queria Mordecai morto. Estava tudo programado. Enquanto o plano de Amã funcionava, o plano de Mordecai e Esther também funcionava. Eram dois planos, é uma batalha, cada um na sua estratégia. Amã na influência, Amã na maldade, Amã tentando a influência dele, tentando todos os seus recursos financeiros de influência, tudo mais. Enquanto isso o povo orava. E Esther ganhava tempo. E Esther se arriscava na presença do rei. O texto fala que não era comum entrar na presença do rei, mesmo sendo esposa, mas ela ia até a presença do rei. E ela convocava o rei para banquete. E ela ganhava tempo. E orava e jejuava. E aí Deus interveio. E aí Deus prepara uma situação que nem o melhor roteiro de Hollywood poderia fazer algo semelhante. Naquela noite, antes do banquete, o rei perde o sono. Irmãos, que Deus criativo! Deus fez com que o rei perdesse o sono, a insônia. Olha, se você tem tido insônia, se de alguma forma você tem dificuldade para dormir, ou você saiu da sua rotina, não consegue dormir, irmãos, Deus pode estar falando com você. Você pode não ser um rei, não pode ter o poder do rei, mas Deus pode estar falando com você. E falou com o rei. O rei naquela insônia chamou o quê? Vou ler as crônicas, vou ler aqui o histórico. Olha só, talvez as crônicas fosse uma coisa assim tão maçante de se ouvir, que uns relatórios que, olha, na verdade, tem alguns livros aí, alguns relatórios, que não precisava nem ter o segundo capítulo. Que você começa a ler o primeiro, você já cai no sono. Então, de repente, o rei achava, bom, se me lerem as crônicas aí, eu não dou nem a segunda página, eu estou dormindo. Então, acaba meu problema de insônia. Mas Deus, na providência dele, mandou que lesse o texto onde narrava a atitude de Mordecai de salvar o próprio rei diante da conspiração que teve. Lembra que a gente comentou no começo? E então o rei fica contente. E aí no dia seguinte ele quer saber quem é esse cara. E ele encontra então Amã vindo em direção dele para executar o plano dele. E o plano de Deus está sendo executado através de Mordecai e Esther. E nessa luta espiritual aí, o contragolpe em Amã. E aí o rei fala assim, Amã, o que você acha que eu devo fazer para alguém que salva a minha vida? E Amã, irmãos, ali, ele dá de bate-pronto aqui uma resposta em que eu duvido em que ele já não pensou antes. Eu duvido em que aquilo ali saiu de primeira para ele. Era uma coisa que ele talvez almejava para ele. Ele sonhava, sabe, naquele momento seu de reflexão, em que você se perde um pouco, imaginando você numa história, né?
sendo bem sucedido. Então Amã deve, com certeza ele pegou tudo que ele projetou para ele e soltou para o rei, pensando no benefício dele. Olha só a, a olha só o pequeno desejo de Amã para ele. Olha, o rei, eu sei, eu penso que se você quer honrar alguém, né, eu vou dar uma sugestão para o rei, né? Logicamente pensando que seria para ele, que fique claro isso. Olha, eu de repente penso que a pessoa poderia usar um manto real, né? Essa roupa bonita que o rei usa. Ele poderia usar o cavalo real, né? Deve ser o melhor cavalo do reino. Ele deve usar um brasão do rei, né? E talvez assim dar uma caminhada, né? Pelo povo, né? E todo mundo dizendo assim, olha esse cara aqui, ó, no cavalo real, usando manto real, brasão real, esse é amigo do rei. O rei valoriza esse cara, hein? Esse cara é o cara. Só isso. Fazendo isso, eu acho que é justo, viu, rei? É justo. E só esperou a ordem do rei. Olha, então vai lá, pode usar o. Pega meu cavalo, pega meu manto, pega o brasão e vai lá, Amã, porque você é você. Mas não, Amã teve a surpresa. Deus já tinha entrado na história. Deus já tinha interferido no plano. Deus já tinha rompido os planos mundanos de Amã. E mandou, olha Amã, muito boa ideia. Tudo isso que você pensou, vamos executar, mas não em você. Nós vamos executar, sabe em quem? Mordecai. Porque ele me salvou de uma conspiração, você sabia disso? Sabia que Mordecai me salvou de uma conspiração? Então você, Amã, que deu essa ideia, vai fazer todo esse trajeto aí com Mordecai no cavalo. E é você que vai berrar para o povo, olha, Mordecai é o cara. Mordecai é o cara. Mordecai merece todas as honras. Irmãos, Amã teve que fazer tudo isso. Imagina só o semblante de Amã tendo que fazer tudo isso. Ele teve que não só passar o sonho dele para Mordecai, mas ele teve que participar do sonho, puxar o cavalo, sentir o calor da trajetória, ouvir o povo, ver o povo admirando Mordecai, e ele de perto conduzindo. Irmãos, quando Deus coloca o plano dele para valer, o inimigo não tem condições de lutar contra, não. E assim foi. E olha só o desfecho da história. Eu vou aqui relatar o desfecho da história citando aqui as situações para a gente poder concluir. Amã volta do passeio dele com Mordecai. Ele fala para ele conta para a sua própria esposa, e os amigos falam, olha, já era, você não vai ter chance nenhuma contra Mordecai, o rei ama Mordecai, já era para você. Cansado do passeio, ele teve que ir para o banquete. No banquete, Esther conta o seu pedido para o rei, que ela pede pela vida dela, por favor, não me mate, nem meu povo. E o rei fala, mas como assim não te matar? Por quê? Não, o rei, conspiraram, tem um decreto aí que é para matar a gente. O rei fala, mas como assim matar você? Sim, tem um inimigo aqui, ó, o inimigo é esse, apontou para Amã. Esse daí planejou toda a morte do povo. O rei fica assim, assustado, ele sai, ele deixa o ambiente ali. Amã vai se ajoelhar para Esther, Esther, intercede por mim, porque ele vai me matar. O rei olha, vê aquela situação, fala, espera aí, esse cara ainda tá incomodando a minha esposa no meu castelo. E aí fala, olha, rei, Amã preparou tudo isso porque ele queria matar Mordecai e o povo dele. Tanto é que ele construiu uma forca enorme, 20 metros, para que ele, junto com o Senhor, assistisse à morte de Mordecai. E o rei imediatamente falou assim, então é isso. Então Amã vai morrer na própria forca dele, que ele preparou.
E assim acaba a história de Amã. E depois disso, Mordecai toma o lugar de Amã no reino. E o testemunho cristão é valorizado. E Deus é exaltado. E o rei reconhece todo o trabalho de Mordecai. E um testemunho cristão é fincado ali através da vida deles. Irmãos, eu queria encerrar aqui dizendo que nosso Deus é soberano. O nosso Deus, eu não sei se eu conseguir passar para os irmãos. São tantos detalhes dessa história, são 10 capítulos, não dá para colocar tudo aqui. Então leia Esther, você vai ver cada detalhe se encaixando, como Deus cuidou do povo dele durante toda a história, colocando pessoas em locais estratégicos para se tornar testemunhas, providenciando que isso fosse relatado, providenciando que o rei tivesse uma insônia. Irmãos, Mordecai não fez nada naquela noite a não ser esperar o agir de Deus. Isso é familiar para você, é familiar para mim. Tem hora que não dá para fazer nada, tem hora que é só esperar. Mas Deus agiu e Deus age até hoje. E Ele cuida. E ele é muito criativo, Ele coloca insônia. Se for pensar até como é que Esther entrou para ser rainha, Deus colocou no coração da rainha Vasti um espírito de birra. Já pensou nisso? Espírito de birra, sabe o que é isso? Ela fez birra, ela não quis participar do evento lá, ela fez uma birrinha. Birrinha, como as crianças fazem, né? Como você manda seu filho fazer uma coisa e ele fala que não vai fazer e faz birra. Olha, Deus colocou um espírito de birra na rainha Vasti para ter lugar para Esther. Mordecai fala, olha, você virou rainha não à toa, será que não é para salvar o nosso povo? E aí, se você está atento aí no devocional, sabe que eu fiquei devendo uma informação. Porque se eu digo que se você é da Maranata, você tem que saber o propósito do livro, e também falei em segundo lugar que a gente tem que ir até Gênesis para você fechar a sua ideia. E aqui está Gênesis. Aqui está Gênesis. Na queda do homem, em Gênesis 3, quando Deus promete para a serpente em que viria alguém que pisaria a cabeça dela. A partir dali, o diabo trabalha incessantemente para que isso não acontecesse. E ele tentou de todas as formas exterminar o povo judeu. Ele pensava de todas as formas evitar que esse Messias chegasse. E aqui Amã foi instrumento, ferramenta do diabo para tentar impedir o plano de Deus de que Cristo viesse. Porque se o povo judeu fosse exterminado ali, de onde viria Cristo? O povo judeu não podia acabar, não podia morrer o povo de Deus. Porque Cristo ainda deveria chegar. Cristo não chegou aqui ainda na história. Então a gente vê, se a gente consegue ver Esther de ponta a ponta, o cuidado de Deus, irmãos, de Gênesis a Apocalipse é a mesma coisa. É Deus cuidando e preparando para cada momento nosso. Então, a minha palavra de hoje é que os irmãos descansem na soberania de Deus. Irmãos, Deus tem tudo planejado. Deus tem tudo cuidado. Deus tem o melhor para a gente. Deus sabe o que você precisa. E Deus vai mover pessoas. Deus vai mover situações. Deus vai dar insônia para uns. Vai dar um espírito de birra para o outro. Deus vai eleger inimigos. Vai permitir que inimigos cresçam. Vai dar poder para eles. Deus vai te chamar para orar e para jejuar. Porque Ele tem o melhor para você. Mesmo que fosse a morte. Mesmo que a atitude de Esther acabasse em morte para ela, seria o melhor para ela. Porque não tem nada melhor do que estar com Deus. Que essa palavra possa te fazer refletir, te fazer meditar, te incentivar a ler o livro de Esther e reconhecer que você também tem uma história, você também tem talvez você não tenha um reinado nas suas mãos,
você não tem acesso a um rei, nem seja uma rainha. Aliás, você é a rainha do seu lar, já está ótimo. Só que mais do que isso, você tem a sua história com Deus. E eu quero que essa palavra te ajude a reconhecer que Deus é soberano na sua história. E viva dessa forma. Viva reconhecendo isso e tendo atitudes de quem reconhece a soberania de Deus, de quem não atropela, de quem não age, de quem reage com oração, para que Deus possa ser honrado em tudo isso. Amém? Vamos orar para encerrar? Pai de amor, nós te louvamos por histórias como de Esther, como de Mordecai, como o Senhor usa, mas nós reconhecemos, ó Pai, que o agir vem do Senhor, o agir vem da palavra, e cada vez menos de nós e mais do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos conforta com isso, e o Senhor é vivo, é real, e o Senhor participa, e o Senhor move situações da nossa vida. Pedimos a sua bênção para o dia de hoje, para aquilo que nós temos ainda por viver, e que se o Senhor não voltar hoje, ó Pai, que a gente possa continuar na tua vivendo, ó Pai, de forma a reconhecer a sua soberania em nossas vidas. É a nossa oração de hoje, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um bom dia para todos, que Deus abençoe a gente.